Ai, verdade, né? Para você poder acompanhar, né? Espera só um pouquinho, gente. Eu esqueci de ligar aqui, peraí. Você consegue puxar ali, Rodrigo? Ai, ótimo. Pronto. Hoje acho que estamos tranquilos, né? Estamos aqui com tudo funcionando. Só um pouquinho que esse microfone aqui dá uns paus. Vamos lá. Oi, Anne, bom dia. Vou apresentar. Vamos lá. Israel não vem hoje, Rodrigo? É? Ele geralmente não falta, né? Bom, pessoal, então é o seguinte, o tema da nossa aula, ele é baseado, então, nas vivências do paciente com relação ao procedimento cirúrgico. Então, hoje a gente vai poder, assim, pensar um pouquinho sobre quais são os sintomas psicológicos mais comuns, né, o que deve ser foco, então, de atendimento dentro da psicologia hospitalar com os pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. Tem muita diferença dos pacientes que estão lá por outros motivos? Não. A gente só vai ver que algumas coisas se intensificam com essa possibilidade eminente de ir para uma cirurgia. Né? Entender um pouco, então, que fantasias e que sensações acabam impactando o paciente nesse momento, tá? Então, bom, aqui só fazendo no início, esses artigos, então, um deles começa falando o seguinte, que a condição de adoecimento é uma condição não esperada, né? Ninguém espera adoecer. E, principalmente, quando se está muito bem e, de repente, essa condição vem subitamente, né? Ou seja, você está aí tranquilo e de repente começa a sentir alguma dor, ou você está bem e sai de casa e sofre um acidente. Então, a gente nunca está preparado, nunca estamos preparados para viver uma situação de doença. Por isso que ela é completamente inesperada. E com relação à cirurgia, a mesma coisa, né? Primeiro que é algo desconhecido. Nem todo mundo já passou por uma cirurgia, nem todo mundo já se submeteu a um procedimento. Então, quando isso acontece pela primeira vez, a repercussão psicológica é ainda maior, tendo em vista que o procedimento cirúrgico é algo que ele traz algumas condições que faz com que essas fantasias e ansiedades sejam ainda maiores, tá? Então, por exemplo, sabe-se que quando você vai fazer uma cirurgia, você não está vivendo somente o momento da cirurgia. Né? Tem toda uma condição sociocultural que está implicada nesse momento. Por quê? Quando alguém vai fazer uma cirurgia eletiva, e ele vai se internar, né, vou pegar aí a pessoa vai fazer, eu vou pegar uma cirurgia que é comum, por exemplo, em mulheres, que são as histerectomias, né, a retirada do útero. Então, uma cirurgia agendada, quando ela não está numa situação grave, não é uma cirurgia tão extensa, mas é um procedimento cirúrgico no qual o paciente vai ser submetido, ele vai passar por uma anestesia, ele vai se internar sabendo que ele vai fazer a cirurgia.
Esse impacto, eu vou para uma cirurgia, por exemplo, hoje é terça-feira, supondo, hipotetizando que essa cirurgia vai acontecer na sexta. A partir do momento que eu começo a fazer os exames, que o médico te dá o resultado e que você começa a se preparar clinicamente, porque para uma cirurgia a gente sabe que tem todo um preparo clínico, né? Você tem que procurar cardio, você tem que fazer os exames pré-operatórios. Então, existe uma preparação clínica para um procedimento cirúrgico. Essa preparação clínica, toda ela vai concretizando a situação cirúrgica. Ela vai concretizando aquele momento que vai acontecer dali um tempo. O que, na verdade, é importante esse período onde você vai concretizando, porque aí você já não pode mais usar a negação, você já precisa cuidar disso. Então, vejam só, para algumas pessoas, e aqui sempre, em psicologia, a gente sempre fala isso como premissa, cada um vai interpretar o mundo a seu modo, a sua condição emocional. Então, tem pessoas que farão o mesmo tipo de cirurgia, entretanto, terão repercussões psicológicas muito maiores. Tem pessoas que farão, por exemplo, uma cirurgia muito simples, mas vão ficar desorganizados psiquicamente, enquanto outros podem ir para cirurgias, né, muito mais graves, muito mais extensas, e terem uma repercussão menor, que isso tudo vai variar muito do psicológico de cada pessoa, né? Então, aqui, esses dois autores, o Cosmo e o Carvalho, eles falam o seguinte, que o momento da internação é uma situação, eles colocam como extremamente dramática, tá? Não importando o tipo de cirurgia. Eu penso e acho que assim, a literatura atual nos traz que não é extremamente dramática, né? Que pode até ser por hora dramática, entretanto, é muito condicional ao psicológico de cada um, à condição emocional de cada um, tá? Então, voltando aqui para uma situação de cirurgia agendada, uma cirurgia eletiva. Toda essa condição de fazer esse procedimento faz com que a pessoa que está sendo submetida, ela vá se impactando e modificando a vida dela. Então, ela fica, de novo, né? A gente sabe que quando a pessoa está doente, ela orbita em torno. Ela vai fazer uma cirurgia, é a mesma coisa. Aquela condição cirúrgica orbita em torno da vida, ou melhor, a pessoa orbita em torno daquela condição que vai acontecer com ela. Por quê? Porque ela já sabe o dia que ela tem que se internar, o que é que vai acontecer, como é que ela vai reagir à anestesia, quando não é a primeira vez, então é um pouco mais fácil. Pacientes que já têm experiências de cirurgias anteriores, quando bem-sucedidas, né? Vamos fazer aqui um parênteses, porque lembrando que a gente pode ter sequelas emocionais que podem ser muito mais complicadas no momento de uma cirurgia, quando a gente não tem, não é mesmo? Porque vejam só, se eu já fiz uma cirurgia e de repente eu tive uma alergia ou tive uma recuperação dramática, muito lenta, muito difícil. Claro, quando isso acontecer novamente, isso já vai impactar meu emocional, porque eu vou ter mais medo do que na primeira vez, que eu não sabia ainda como seria, né? Por exemplo, eu pessoalmente tenho alergia à morfina. Quando eu tenho que fazer uma cirurgia, para mim é dramático, porque eu sei tudo o que vai acontecer. Eu vomito em excesso, eu tenho toda aquela coceira, eu passo muito mal no pós-cirúrgico. Então, eu tenho horror à cirurgia. Eu fujo de médico já para que o que está errado, tá, gente? Mas eu evito, por quê? Porque eu sei que cada vez que isso aconteceu, já me deixou sequelas e eu sempre lembro de como vai ser o pós, né? E isso já mexe emocionalmente comigo, não tem jeito. Então, quando é uma cirurgia eletiva, desde o momento do preparo até o momento da cirurgia, toda essa condição vai fazendo com que o paciente vá revivendo situações e também vá ficando ansioso, né? Tem uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque eu vou ao hospital, eu vou me internar e vou sair sem alguma coisa.
Alguma coisa vai ficar lá. Ou eu vou retirar um órgão, como é o caso da esterectomia, ou eu vou... um procedimento cirúrgico, ele nunca é tão simplório a ponto de não ter um pós, né? Mesmo que esse pós-operatório seja curto, seja rápido, mas vai existir toda uma condição prévia, o momento da cirurgia e o pós-operatório. Por isso que a gente tem ali uma situação mais complexa do que quando o paciente só foi, se internou por um mal-estar e, de repente, passou 2 a 3 dias internado e foi embora. Então, considerando que procedimento cirúrgico sempre vai mexer muito mais com o nosso emocional, tá? Então, olha só, a internação hospitalar, ela pode contribuir para um sentimento de ruptura com a vida diária e com a perda de autonomia, que são duas condições que já sabemos e temos visto aí ao longo da nossa disciplina, que são situações que afetam diretamente quem está internado. Quando a gente está falando de cirurgia, a mesma coisa. Quando essa cirurgia, novamente, né, voltando, quando essa cirurgia é inesperada, essa ruptura vem com uma força maior. Então, eu fui arrancada do meu dia a dia e agora eu estou tendo que me submeter a essa situação. Quando ela é agendada, ela não deixa de acontecer. Porém, pode haver uma organização maior do paciente. Então, vocês vão ver aqui mais para frente, tem algumas falas de pessoas, né, de pacientes que vão contando que deixaram a casa arrumada, né, que deixaram tudo em ordem, porque sabiam que iam ficar um período fora. Porém, alguém quer falar? Alguém quer falar, gente? Carlene, quer falar alguma coisa? Vamos, tô aqui, gente. Ah, ok, tá, não consegui ouvir seu áudio, tá bom, então vou continuar aqui. Né? Então, essa ruptura, ela traz um desconforto, por quê? Porque você vai ter que deixar de fazer coisas que você está acostumado, a sua rotina vai deixar, e quando há uma extensão, por exemplo, a retirada, vou voltar aqui para o exemplo da esterectomia, se houve a retirada de um órgão, vai ter um pós-operatório mais lento, você tem aí um mês, né? Você tem um tempo onde você não pode carregar peso, onde você não pode se submeter a nenhum tipo de atividade física, quer dizer, a sua vida por um período ou, né, alguns momentos ali, vai ficar limitada. E essa limitação, novamente, dependendo do grau de autonomia da pessoa, tá? Dependendo do grau de autonomia, tende a ter maior impacto. Vou fazer um parênteses e vou entrar numa situação aqui de uma clínica muito específica, que é a obstetrícia, tá? Dentro da obstetrícia, a gente tem uma cirurgia programada, né, que é o parto. Quando a criança nasce, a gente sabe toda aquela repercussão no puerpério que existe na mulher, uma das condições que são mais afetadas é essa condição de autonomia. Então, muda-se o status. A mulher passa a ser mãe, esta criança, esse bebê, é extremamente dependente dela, então ela perde tanto a condição de autonomia, quanto a condição do ir e vir, porque esse ir e vir vai estar totalmente condicionado à criança. E essa dependência do filho, do bebê, ela também faz com que, né, a pessoa, que o indivíduo, o sujeito, sinta-se muito, ou melhor, que essa pessoa ela acaba tendo ali repercussões enormes psiquicamente, né? Porque a perda é muito rápido. Até o dia do parto, o bebê andava com ela, estava junto com ela, então onde ela fosse, estava ali juntinho. Nasce a ruptura, de modo geral, física, né? Você tem a perda ali, você tem uma cirurgia extensa, que muitas vezes as mães esquecem que essa cirurgia pode ser muito extensa, quando é uma cesárea.
né? Temos ali 6 camadas de pele, temos um monte de pontos, então é uma cirurgia extensa. Só que a situação de cuidado com o filho, ela é muito maior do que a dor em si da própria cirurgia, porque a criança é extremamente dependente. Então a mãe volta-se tanto para o bebê, que naquele momento ela esquece que ela também passou por um procedimento cirúrgico extenso. E essa ruptura, então, deixa de ter uma vida diferente, porque muda completamente a vinda de um filho, e passa, então, para um outro status. Então, essa perda de autonomia na clínica obstétrica, ela é gigantesca e essa repercussão é muito grande. Por isso que é muito interessante quando os hospitais fazem grupos de gestantes, para que vá se trabalhando essa condição do pós, né, no momento do puerpério, porque o puerpério é vivido. É muito interessante, gente. Eu não sei se vocês já estudaram alguma coisa nesse sentido, mas estudar sobre o puerpério é um tema interessantíssimo, porque quem vai, por exemplo, para a área hospitalar, é uma clínica que exige muito a presença do psicólogo. Porque a mãe, a mulher, essa perda da autonomia, essa mudança de vida diária, a dependência psíquica e física do bebê, porque se a gente não cuidar do bebê, ele não sobrevive, e essa fragilidade do bebê muitas vezes é projetiva, porque a gente está se sentindo muito frágil. Então, é uma clínica muito, muito interessante, tá? Então, quando você está fazendo um atendimento em um paciente que vai fazer uma cirurgia, é muito interessante investigar qual é a condição de autonomia dele. Qual é a vida dele? Como é que é o dia a dia dele? Se é uma pessoa que tem um dia a dia muito, muito corrido, muito autônomo, que depende o mínimo das pessoas, claro que ele vai sofrer muito mais do que alguém que é mais dependente, que tem uma condição de dependência maior. Então, isso está muito relativo. Dependendo de como é a minha vida e o quanto esse procedimento vai modificar a minha vida, a repercussão está de acordo. Eu vou sofrer mais ou menos. Por exemplo, se eu sou mais autônoma, eu vou ter muito mais dificuldade em perder isso. Se eu for uma pessoa mais ansiosa, a minha ansiedade vai ser ainda maior no momento cirúrgico. E assim por diante, tá? Então, continuando aqui, a hospitalização pode implicar uma série de sentimentos de desconforto, inclusive propiciando o processo de despersonalização muito comum no ambiente hospitalar. Por quê? Pois o paciente passa a ser tratado em função do quadro de sintomas. O que aqui também está sendo dito? Por que sentimentos de desconforto? E aqui nós voltamos a pensar. Entrou numa condição hospitalar, primeira coisa, você perde a sua vestimenta, você vai se personalizar um paciente. A gente vai estar investido do papel de paciente. E o que é uma pessoa? E o que é o paciente em si? Alguém que espera. Se a gente pensar o que é paciente, é estar à espera de algo. Eu estou pacientemente esperando algo. Então, esse desconforto vem. Entrei no hospital, fiz a minha internação, pronto. As minhas coisas já ficam sendo postas de lado. Eu tiro a minha roupa, a roupa é muito identitária, né? A forma como nós nos vestimos, ela diz muito da nossa personalidade. Então, já estamos destituídos das nossas roupas. Já começamos a usar aquelas roupas que o próprio hospital, e aí me vem uma coisa muito de uniforme, né? É deixar todo mundo na mesma condição. Então, você veste a roupinha, você já fica num ambiente onde pode ser ou não, se você está numa condição de enfermaria, você já começa a dividir a tua privacidade, você já não está mais na sua casa, na sua cama, no seu quarto, no seu banheiro. Olha as implicações. Eu estou em um quarto hospitalar, sem cor, sem a minha roupa, sem as minhas coisas pessoais, né? Eu até posso levar meus utensílios, mas não é, nada daquilo ali pertence ao meu universo, à minha condição. E eu estou tentando falar aqui, gente, para vocês irem pensando, né? Se colocando nessa situação, para que a gente tenha a devida proporção desse impacto. Então, chegamos, tiramos a roupa,
já nos deitamos na cama mesmo sem estar mal. Isso o Alisson até pode confirmar. Isso é uma coisa muito comum quando a gente torna-se paciente hospitalar, parece que a gente tem que deitar e pôr soro, né? Deita, já põe o soro, mesmo que você não esteja mal, entendem? Por quê? Porque esse é o processo, né? Poucos são os pacientes que chegam e vão ficar no quarto e vão sentar no sofá. Não, ele já começa, de uma certa forma, ali num preparo para o que vai acontecer a seguir. Outra coisa que também vai trazer esse desconforto. Começa-se, ou se já não está, as dores. Né? Dependendo do procedimento cirúrgico, no pós-operatório pode haver muita dor. E isso também é algo que traz uma ansiedade para a pessoa. Por quê? Porque sabe que isso vai acontecer. Porque pode haver um corte grande, pode haver uma situação em que você tenha dificuldade de andar, pode ser que tenha dificuldade de falar, depende de onde é essa cirurgia. Então, o desconforto, ele é pensado e ele é comum, por quê? Porque tirou a pessoa daquela rotina, daquela situação de vida comum e vai colocá-la numa situação de dor, de corte, de espera, porque vai ter que esperar nesse pós-operatório toda uma cicatrização para, dali um tempo, voltar à vida normal. Né? O efeito número 1 da reação de ansiedade, aqui, tá. Então assim, o que nós vimos mais presente, deixa eu colocar aqui, então, qual é um dos sintomas mais comum em pacientes que vão se submeter a uma cirurgia? É a ansiedade. Essa ansiedade, lembrando a vocês, vimos na semana passada, quando é uma ansiedade neurótica, você tem uma exacerbação, ou seja, se a pessoa já existe, já é muito ansiosa, isso vai ficar ainda pior. Se a pessoa apenas tem uma ansiedade reativa, você tem uma condição melhor. Aqui, gente, a gente tem um retorno ao nosso primitivo. Por quê? Porque a ansiedade gerada no pré-operatório é aquela ansiedade de luta pela vida. Então, é uma ansiedade vivida como um estresse, né? É um momento estressante. E numa situação de estresse, a gente tem liberação, aquela coisa cerebral de fuga, né? Nós nos preparamos para fugir de algo, então a gente tem liberação de uma série de hormônios que vão fazer a gente ficar mais atento, vão fazer com que a gente fique mais agitado. E essa ansiedade, ela não tem como não existir. Não tem como não existir. Ela pode ter variações, tá? E ela só vai sendo, então, intensificada pela separação de casa, da família, do teu ambiente hospitalar, das tuas coisas, o medo da vida em si, ou seja, e se eu não sobreviver? E se eu morrer nesse momento? Tá? E aqui tem uma fantasia muito grande vivida com relação à anestesia. Eu perdi o controle sobre o meu corpo. Eu vou receber uma anestesia que vai fazer com que eu desligue. Né? Eu simplesmente desligue. E se a gente, no mundo moderno, contemporâneo, já tem dificuldade de ficar desligado do celular, vocês imaginam desligar do corpo? Né? Que repercussão que tem isso? Porque eu deixei de controlar as minhas emoções. Nesse momento, eu não tenho controle de absolutamente nada. O meu controle é zero. A partir do momento em que eu comecei a receber anestesia, acabou. Então, há muitas fantasias nos pacientes pré-cirúrgicos com relação à anestesia. E se eles morrerem? E se nesse momento que eles perderem o controle de tudo, acontecer alguma coisa e eles não puderem fazer nada? E se o médico se tiver um erro médico, e assim por diante. Tá? Então, uma outra condição também é ser forçado a assumir o papel de doente
e antecipar questões diretamente relacionadas com o físico, tais como o ato cirúrgico, a dor e a perda do controle sobre si. Então, já falamos sobre. O caráter estressante do acontecimento cirúrgico, já falei também, né? Depende da doença, do tempo, da gravidade e da condição emocional de cada um. Aqui os principais fatores desencadeantes da ansiedade. Então, a percepção antecipada de dor e desconforto, eu já sei o que vai acontecer, eu tenho uma ideia, né, eu já passei por algumas cirurgias, então eu tenho uma noção de como é essa internação. E se nunca passou a primeira vez, por exemplo, pega a criança. Mesmo uma cirurgia simples, infantil, por exemplo, fimose, né? A criança vai, interna, sai no dia seguinte, às vezes sai até no mesmo dia, mas no pós-cirúrgico, na criança você não vê tanto essa ansiedade antecipada, porque ela não tem muita noção, né? Ela não tem muita noção do que vai acontecer com ela. Ali você vê uma ansiedade maior dos pais do que da própria criança. Mas essa sensação, por exemplo, no adulto, isso aqui é muito presente. E a dor que eu vou sentir, e como é que eu vou reagir, e o quanto de desconforto isso vai me trazer, tá? De novo, a espera passiva pelo início do procedimento. Isso aqui está num dos artigos, tá? A separação de família, sentimentos de abandono, possíveis perdas, mesmo que temporárias, da autonomia, medo da morte e o procedimento cirúrgico como um todo. Esses fatores ansiogênicos podem interferir de modo adverso sobre a aquisição de estratégias de enfrentamento do procedimento cirúrgico e sobre o processo de recuperação do paciente, gerando ainda maior probabilidade de episódios de elevação da pressão sanguínea, sangramentos mais intensos nas cirurgias, redução de resistência imunológica e transtornos psicossomáticos. Então, eu quero ficar um pouquinho nesse item aqui. Vejam só. De novo, eu falando aqui da importância do psicólogo hospitalar. Se todos esses sentimentos estão inerentes a uma condição cirúrgica, aqui a gente pode pensar que talvez não tenham pacientes que apresentem tudo isso, mas uma destas coisas com certeza. Obviamente que um atendimento, 2, até 3 atendimentos, dependendo da possibilidade, vai diminuir esses fatores ansiogênicos, tá? Olha, na época da minha da minha experiência hospitalar, quantas vezes o paciente ia e voltava? Ia para a cirurgia, começava com um pico de pressão ou um aumento da glicose e não era possível operar. E voltava para o quarto, gerando nova condição, quer dizer, a pior até da condição emocional. Por quê? Porque a pessoa sabia que não deu certo, né? E que ela vai ter que fazer aquilo de novo. Mas isso aqui é muito real, gente, muito real. No momento desse excesso de ansiedade, a condição de enfrentamento, ela diminui muito. Por quê? Porque a ansiedade, ela te traz medo. Se a gente pensar aqui, todos esses itens, eles têm por trás a condição do medo. Do medo da morte, do medo da dor, do medo das perdas que isso pode trazer. Então, o medo faz com que a gente não consiga tecer estratégias de enfrentamento. Nós tenhamos essa dificuldade, né? E se a pessoa que está ali internada, se o paciente não for submetido a um atendimento psicológico, porque somos os únicos profissionais aqui que vão ter essa condição, para diminuir essa ansiedade, né, dependendo da pessoa e do grau, do quanto essa ansiedade aí tomou conta dele, ele vai ter uma condição clínica alterada. Isso é real. E fazendo com que, então, o procedimento tenha que ser adiado, ou tenha que ser, né, até a pessoa, tem gente que não consegue fazer a cirurgia, daí vai embora, remarca, o que gera ainda mais ansiedade, tá? Então,
pensem o quanto é importante diminuir essas condições. E o paciente fala mesmo da dificuldade, da dor, da ansiedade que está sentindo, do medo da anestesia. E o que cabe a nós psicólogos fazermos aqui? Deve ser uma pergunta que vocês estão fazendo, né? Como é que eu vou diminuir essa ansiedade? Eu vou repassar, uma coisa super importante aqui, eu vou repassar com o paciente tudo o que vai acontecer. Ele tem que estar apropriado dessas informações. Por exemplo, qual é o procedimento, quanto tempo vai durar essa cirurgia, quem vai operar e qual é a segurança que ele tem nesse profissional, se ele já tem ou não um histórico cirúrgico e como é que ele, naquele momento em que ele foi submetido, como é que ele reagiu, né? Como é que foi a condição dele, então, quando ele teve um processo anterior, buscar, lembra que a gente aí como psicólogo hospitalar, a gente tem que sempre resgatar a condição de enfrentamento dessa pessoa. E nada melhor do que situações adversas pelas quais ele já tenha passado e conseguido lidar para que a gente traga isso para o presente. Então, é fazer como se fosse... Sabe quando a gente faz com criança, assim, para diminuir a ansiedade da criança, a gente fala tudo o que vai acontecer? Olha, a gente vai sair e lá vão estar tais pessoas e vai ter isso nesse lugar. A gente vai fazendo o quê? A gente vai dando controle. Você dá controle para a pessoa do que vai acontecer e ela própria se organiza psiquicamente, então, para lidar com aquilo. Com o paciente cirúrgico é a mesma coisa. Nós vamos repassar com ele todas as informações que ele tem do procedimento que ele vai ser submetido. O paciente quase não tem informação. Então, vai pedir ajuda para a equipe médica a dar essas informações que ele precisa. Vai conseguir elencar com o próprio paciente pontos que para ele ainda estão confusos e ele precisa ter maior conhecimento para que aquilo alivie o sentimento de ansiedade, ou melhor, deixe aquele momento um pouco menos ansiógeno. Medos de anestesia também, né? Essa fantasia aqui de morte é algo que precisa ser falado e tocado. O que ele pensa sobre isso? Aqui a gente acaba puxando a condição de crença, né? O que a pessoa acredita? Porque a morte tem muito a ver com as nossas crenças. O que eu acredito? Eu acredito na vida pós-morte, eu acredito que quando morreu acabou. Depende. Dependendo desta crença, e novamente aqui não é que a gente vai mexer com o recurso religioso, mas a gente vai trazer ele nesse momento como auxiliar. O recurso religioso, ele vai e volta, tá? Tem horas que ele atrapalha, como no caso atrapalha quando só existe ele, né? Deixar aqui uma ressalva. Entretanto, tem horas que ele é super auxiliador. Ele precisa existir para que a pessoa sinta-se cuidada no momento em que ela perde totalmente o poder sobre o seu corpo. Tá? Bom, aqui eu vou trazer algumas falas que tem nos artigos, tá? Falando, então, assim, como é que eles vivenciam essa ida, né, o abandono do lar. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho vontade de sair, de fugir. Não, deixa eu ver o que vem. Ansiedade pré-operatória pode se expressar por meio de sintomas físicos. Sim, gente. Você está esperando a tua cirurgia lá na tua casa. Durante esse período de espera, o que eu posso manifestar? O que pode vir à tona? Dores de barriga, aí todos aqueles sintomas de estresse. Problemas dermatológicos, dores de cabeça, diminuição ou aumento do apetite, sono irregular. Por quê? Porque está se manifestando uma situação, já está se prevendo algo, né, que é ruim. Você não está indo a uma festa, você não está indo a uma situação de prazer, ao contrário, você está indo para uma situação de dor. Então, isso vai alterar o teu soma, né, o teu corpo, você vai ter repercussões aí físicas decorrentes da situação de estresse. Quando estamos ansiosos, estressados, algum órgão nosso paga essa conta. E todo mundo tem um órgão de choque, né? Seja ele o estômago, que é um dos mais comuns, né? Azia, desconforto gástrico,
Ou a coisa do apetite, né? Tem gente que fica ansioso, mais estressado, come em demasia. Outros travam, não consegue comer nada. O sono, quando você está preocupado, o sono é uma das coisas que mais interferem. Você acorda durante a noite várias vezes pensando naquela situação, né, ou no problema que você está vivendo. Então, quando pensamos em um ato cirúrgico, uma situação pré-cirúrgica, é estar diante de uma situação claramente estressante, né, que vai trazer uma ruptura para o teu dia a dia. Então, olha essa fala dessa paciente. Eu tenho vontade de sair, de fugir, de sair correndo, de fugir, de não encarar, ou a negação. Mas aí a gente pensa melhor, eu sei que eu preciso fazer a cirurgia, então eu tenho que encarar. Mas os nervos ficam à flor da pele. A coisa mais forte nesse momento é a vontade de chorar e de fugir. A dificuldade dela aqui também é encarar essa situação, né? O enfrentamento dela diante dessa situação. Mas olha só, o desejo é de fugir, de sumir. Outra coisa que se ouve muito nesse momento é assim, eu queria fechar o olho e acordar e já está na minha casa. É como se fosse uma situação mágica e não quero encarar o problema, eu quero que o problema se resolva sozinho. Aqui, já falei da anestesia, né? Que ao mesmo tempo evita a dor, mas impede o exercício de controle sobre o próprio corpo. E, de novo, levando o paciente, então, a estar numa condição passiva diante desse processo, tendo que se submeter, né? Ou seja, eu não estou aqui por minha escolha, eu não queria estar aqui, então eu tenho que me submeter a essa situação, tá? Olha essa fala aqui. Eu acho que pode acontecer alguma coisa, né? Vou estar dormindo e não vou poder reagir. Pode complicar alguma coisa, não sei. E se eu tiver uma alergia à anestesia? E se me der um troço lá dentro? Também tenho muito medo de acordar. Ai, gente, isso aqui, ó, é a fantasia mais comum. E se eu acordar no meio da cirurgia e ver, né, e sentir, aqui vem o medo da dor, eles me cortando. Então, nessa fala, olha, a gente vê vários conteúdos psíquicos. A perda do controle, o medo, né? E se eu tiver uma alergia, e se me der um troço, ou seja, e se eu tiver uma parada cardíaca, respiratória, isso tudo é muito material psicológico para ser trabalhado. Você vai fazer o pré-cirúrgico, né? O médico vai lá e vai operar, mas nós também preparamos psiquicamente o paciente para uma cirurgia. E olha quanta coisa que pode se trabalhar, né? Por exemplo, aqui, ó, pode complicar alguma coisa? Que informações ela tem? É uma pessoa que tem doenças pré-existentes? Existe isso aqui? Porque é muito necessário que a gente faça o seguinte: retire o que é fantasioso e deixe o que é real. Então, por exemplo, pode complicar uma coisa? Às vezes não. Às vezes o médico fala, né, olha, não, é uma cirurgia que tem algum risco, mas é um risco baixo. Claro que quando é o inverso, isso aqui daí é real, né, a gente não retira, então pode complicar alguma coisa, porém a equipe médica é boa, o centro cirúrgico aí é todo promovido, ou seja, é todo voltado para qualquer complicação que haja. Existe uma equipe no momento de uma cirurgia. Se tem alergia, você já vai saber se tem ou não, porque você vai passar por um anestesiologista, e isso vai ser perguntado. E se isso nunca aconteceu, como é que seria? Tá? Uma coisa super importante para a gente trabalhar. Tá, e se eu tiver uma alergia à anestesia, o que o médico vai fazer? É algo que você pode orientar o paciente a perguntar. Porque é um medo dele, é uma fantasia dele. E o médico vai explicar como é que vai ser essa alergia, como é que ela pode se manifestar. Porque, gente, aqui também existe um outro medo, o medo do choque anafilático. Porque quando se fala em alergia, pode ser que o paciente ache que ele vai ter aquela alergia, que ele vai ter uma parada respiratória, tá? Então,
Nem sempre isso aqui está dentro dessa condição. É o médico que vai poder dizer e nós reforçarmos isso dentro dos nossos atendimentos. E se me der um troço, né? Que troço? Então, trabalhar junto com o paciente. Que troço? O que você poderia ter lá dentro? O que você imagina que você poderia ter? Ah, então, vai diminuindo essa condição fantasiosa e deixando o paciente mais na realidade, seja uma realidade mais positiva ou não. Aí vai depender muito da condição, né, a que tipo de cirurgia ele está se submetendo. Aqui, ó, novamente, né, cada cirurgia é vivenciada como única, sempre um novo evento, mesmo nos casos onde o paciente já conhece os procedimentos técnicos. Por quê? Porque falando-se de emocional, a gente sempre fala de momento. Então, naquele momento, se a pessoa está mais fragilizada, se o momento de vida dela não está tão bom, se ela está talvez num processo de perda de alguma coisa, seja um emprego, seja mudança de casa. Lembrem, né, de todos aqueles eventos lá que nós falamos na semana passada, referentes à vida da pessoa. Então, claro que cada cirurgia vai ser vivenciada como única, porque vai ter a ver com o momento de vida. Se a pessoa está num momento de vida melhor, mais estabilizado, emocionalmente mais tranquila, com certeza teremos aí uma melhor condição. Caso contrário, teremos um agravante para esse procedimento cirúrgico, tá? Aqui já estou falando aqui de intervenções, né? Então, olha só, o método mais comum e mais utilizado é a preparação psicológica, que são fornecidos dados sobre o procedimento e sobre o comportamento a ser adotado. Gente, lembra que aqui nós não vamos dar informações clínicas, médicas, nós vamos nos pautar no que o paciente já sabe, buscar a equipe de saúde para elucidar isso junto do paciente, e não seremos nós que vamos dizer, olha, vai fazer isso, vai cortar aqui, vai retirar lá. Não, a gente vai em cima das informações que o paciente tem, para a gente ter uma ideia de quanto ele está munido dessas informações e buscamos equipe técnica, tá? E vamos reforçando as informações que são recebidas. Por exemplo, uma coisa legal de acontecer, você percebeu que o paciente não está muito informado a respeito da doença e do procedimento cirúrgico, tá? Principalmente do procedimento cirúrgico. Você pode pedir para estar presente no momento do atendimento médico e auxiliar o paciente nas dúvidas dele. Você pode pedir a presença de um familiar nesse momento da consulta médica, para que depois você retome com o paciente o que o médico falou. Quais foram as etapas? O que o médico disse com relação à anestesia, com relação ao pós-operatório, com relação ao tempo de cirurgia? Aí você vai retomando com ele essas falas e, se necessário, dependendo da idade do paciente, dependendo da condição psíquica do paciente, é necessário, sim, ter um familiar junto. Né? Por quê? Porque esse familiar, ele vai esse familiar não está na condição de paciente, então ele vai conseguir prestar mais atenção do que o próprio paciente. Lembrem que no momento que você está ouvindo coisas que não são boas, a gente tem um mecanismo de defesa que se chama audição seletiva, que aí entra a negação. Então, eu só ouço a parte que me faz sofrer menos. E aqui fala-se, ao antecipar o ato cirúrgico, com todas as particularidades já mencionadas, é muito comum o paciente experimentar o sentimento de ansiedade. Diante da intervenção, o paciente tem a necessidade de saber e entender o que acontece e o que vai acontecer. Esta é considerada uma ansiedade funcional, porque pode possibilitar reflexão. Sim. Por quê? Porque se o paciente tem uma ansiedade reativa naquele momento, que vai ter, obviamente, vai estar presente, e ele consegue conversar sobre isso, pronto, você vai ter uma diminuição dessa ansiedade, uma melhora do estado psíquico. Gente, então, sobre as questões cirúrgicas, né, a especificidade das cirurgias, e aí, claro,
Nós temos coisas muito particulares do tipo de cirurgia. Se é uma cirurgia bariátrica, se é uma cirurgia de retirada de um órgão, se é uma cirurgia reparativa, se é uma cirurgia plástica. Então, a clínica em si, ela vai, de modo geral, trazer uma ansiedade, como foi dito aqui, diante de qualquer procedimento. Porém, a clínica em si vai ter a ver com esses medos. Por exemplo, na cirurgia bariátrica, né? O que a gente vê presente, muito presente na cirurgia bariátrica? Você tem uma condição emocional, de autoestima, de autoaceitação mais complicada, mais fragilizada. Tá? O paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, ele entende que ele vai entrar obeso e ele vai sair magro. Tem essa fantasia, tá? Que a cirurgia vai promover uma mudança, por isso que o paciente tem que passar por sessões de psicoterapia. Ele imagina que o pós-cirúrgico, que é o mais complicado dentro da cirurgia bariátrica, a gente sabe que o pós da bariátrica você tem aí meses, né? Você tem um mês só na dieta líquida, depois você tem um processo gradual de começo de alimentação. Todo esse pós, ele precisa ser trabalhado, pelo menos o que é possível, antes. Por quê? Porque vai ser um período de readaptação à vida, né? Pensem, vai ser retirado o maior prazer daquela pessoa, que é comer. Não é mesmo? A pessoa que se submete a uma cirurgia bariátrica, ela vai perder para ela o maior prazer do mundo. E como é que vai ser isso? A cirurgia plástica, por exemplo, a gente tem uma outra repercussão psíquica. A pessoa também vai ter o corpo que ela idealizou. Só que também é a mesma coisa, não vai sair da cirurgia plástica pronta, né? Não, vai sair totalmente dolorida, vai sair inchada, vai demorar um tempo para que fixe-se do jeito que se deseja. Então, sempre que envolve um procedimento cirúrgico, gente, nós temos, além de toda a ansiedade inerente à situação, todas as fantasias daquela cirurgia em específico, daquela clínica, tá? Então, quem vai trabalhar com a psicologia hospitalar tem que entender disso tudo, tem que saber o tempo que isso demora, tem que entender como é que é o procedimento, tem que entender um pouco da própria da doença em si, né? Não só da doença, mas também do que representa aquela situação que o paciente vai se submeter no psíquico dele, emocionalmente. O que vai representar aquela cirurgia na vida dele? O que ele vai perder? O que ele vai ganhar? Quais são as fantasias que estão ali predominando aquela situação? Dúvidas? Nossa, eu falei sem parar. Vai lá, agora é a vez de vocês. E aí? Deixa eu entrar aqui no chat. Tem alguma pergunta? Você tem medo do que, Kalene? Da anestesia? Isso, mas isso, ó, é um medo super comum, de acordar no meio, de sentir a dor, de ver o que o médico está fazendo, né, de acordar. Isso aqui a gente vê muito nas gestantes, porque a gestante não dorme, como ela recebe a RAC, ela não dorme no momento do parto, né, só que ela tem muito medo de ver o bebê saindo, de ver o médico cortando. Anaí, você não tem medo, isso não. Ninguém tem sequela aqui de cirurgia? Ninguém já passou mal? Já teve alguma coisa assim que só de pensar já levanta a ansiedade? Rodrigo, você nunca passou por cirurgia nenhuma? Quando era criança? É. Ah, quantos anos você tinha? 6 anos. Nossa, o Rodrigo passou por uma cirurgia aos 6 anos. E aí, isso? Como é que foi isso? Desenvolvi uma formação e antes da cirurgia eu passei por um aparelho, né? Aí eu falei, coloca esse aparelho,
fui internalizando os americanos, então eu fui internalizando que eu não tinha a doença, né? Doença não tem. Não. Aí bem que acostumei no médico, estava internado, engessava sem cirurgia para ver se voltava. Olha só. Então, e até que um dia o médico falou assim, olha, a gente foi no outro, ele falou assim, olha, tem que fazer a cirurgia rápido, urgente. Aí foi no bike, né, pra gente. Aí falou assim, não, vamos fazer o seguinte, voltou no antigo, né, ele falou assim, não vai. E se especialista, no caso, é um professor nosso, e aí ela é efetiva, e viu o que ele fala, ele falou assim, não, o ideal é fazer mesmo. Aí fez, aí fui, Mas aí você teve um monte de limitações no pós. tive bastante, né, na escola, nem ia para a escola, fazer as atividades em casa. Acho que o mais difícil para mim foi isso. De ficar em casa, né? Imagina, gente, Rodrigo diz que 6 anos, submetido a uma cirurgia ortopédica, que limitou ele no pós. Você teve toda uma limitação do pós, uma adaptação, Rodrigo. E a família, nesse caso, a família fica muito mobilizada, né? Os pais ficam muito em cima, porque provavelmente muita coisa a sua mãe tinha que fazer para você, né? E a criança, você tem razão, imagina, aos 6 anos a criança não tem condição para entender tudo isso. Então, as explicações são para quem? Para os pais, né? A gente vai trabalhar muito mais a ansiedade dos pais do que da criança em si. Ó, a Camila está falando, eu acordei no meio da cirurgia para retirar amígdalas, mas foi muito rápido, me senti sufocada. Ô Camila, você acordou, mas provavelmente aí você recebeu mais uma dose aí de anestésico e dormiu de novo, né? Gente, e quem acorda e está entubado, né? Porque tem casos que você precisa ser entubado no momento da cirurgia. E aí, como é que fica? Então, assim, claro que tem coisas que são fantasiosas, né? Que nem esse medo de acordar aqui, ele não é 100% irreal. Pode acontecer. Mas quando você escuta do médico o quanto isso aqui pode ou não acontecer, vai ser muito mais, vai te aliviar muito mais e você vai pensar menos nisso. Se o médico disser, olha, se acontecer de você acordar, o que nós vamos fazer? Porque esse também é o medo do paciente. E aí, se eu acordar no meio da minha cirurgia, ninguém vê que eu acordei e estou sentindo dor e ninguém vai perceber. É uma fantasia. Você precisa perguntar para o médico se isso pode acontecer. As pessoas vão notar, meu batimento cardíaco vai alterar. Como é que vocês sabem que alguém pode acordar no meio de uma cirurgia? Porque para o médico isso é uma situação comum. O paciente não. O paciente está sendo submetido, de repente, à primeira, segunda cirurgia no máximo. O médico faz aquilo o tempo todo. Então, ele sabe dizer o que vai acontecer e como é que ele vai proceder diante daquilo. Né? O que vai, então, aliviar de novo aqui, diminuir fantasia, aliviar a ansiedade e fazer com que a pessoa lide melhor com aquela situação, né? Só que o que acontece? Quando não, vamos retirar a possibilidade do atendimento psicológico. Todas essas dúvidas, elas vão com o paciente. Porque o médico, gente, por mais que ele saiba que existam todas essas fantasias, ele não vai lidar com isso. Ele não vai perguntar isso para o paciente, tá? Tem um técnico que fica ao lado do paciente. Então, Márcia, mas nem todo mundo sabe, não é mesmo? O paciente não sabe que isso está acontecendo, porque na fantasia dele, ele vai acordar e não vai ter ninguém, e o médico vai estar lá operando ele. Então, são dados, né, até técnicos, até informativos, que vejam bem, aqui é uma informação. Olha, vai ter alguém do teu lado monitorando o tempo todo o que está acontecendo com você. Já não traz uma sensação de alívio? Sem dúvida. Só que o paciente não sabe disso. Né? São dados que ele não tem e que geralmente ele tem vergonha. Tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que não perguntam nada para os médicos, de novo, já falamos disso, por conta de ter por conta da nossa questão cultural, né, do médico ser mais endeusado. Então, eu tenho medo de perguntar e o médico, né, não me tratar bem.
Por isso que a relação médico-paciente também tem que ser boa, e quando não é, a gente precisa trabalhar com isso. Sexta-feira passada, minha avó fez uma cirurgia, ela tem 90 anos. A família inteira apreensiva porque o médico avisou para nós que tínhamos que estar ciente que era uma cirurgia. Ai, Carlene, mas aqui que você envolve muitas coisas. Porque pensa bem, primeiro a idade, né? 90 anos a gente já sabe que tem uma série de riscos. Nessa situação, eu garanto que a sua avó talvez estivesse menos ansiosa que a família. Né? A família inteira estava apreensiva, né, pela idade dela, pelo que ia acontecer com ela. Foi uma cirurgia de que clínica? Qual foi a clínica, Carlene? Do intestino, tá. Então, foi uma cirurgia bem delicada. E agora o pós, pior ainda, né? Deve estar com bolsa, deve estar com sonda. Nossa, ai, que dó. Não está? Como é que ela está agora? Isso foi sexta-feira passada, ainda está internada. Ela está ótima? Olha só. Que bom. E como é que foi? Conta pra gente aqui um pouquinho. Quem ficou a par das informações do que ia acontecer? Alguém perguntou para os médicos? Como é que vocês lidaram com essas informações? A sua avó perguntava, você sentiu ela ansiosa? Porque às vezes, devido à idade, essa ansiedade também, né, não fica tão evidente. Prof, você consegue me ouvir? Consigo, pode falar que eu estou te ouvindo. Então, eu tô até na casa dela, né, que a gente tá ajudando ela, mas ela ficou bastante nervosa. Ela estava com muito medo de morrer, né? Então, acho que isso que deixou a gente mais ansioso ainda. Ela falou isso, Carlene? Falou que não ia voltar, falou pra gente se preparar. Então, assim, a gente ficou muito nervoso, né? Família inteira. Sim, sim. Ela tem 6 filhos e os 6 filhos, nossa, desesperados. Mas a minha mãe ficou com ela,